Olá, gente! Boa tarde! Olha eu aqui de novo. E aí, conseguiram se hidratar? Estão comendo direitinho? Eu vou dar mais uma dica antes da gente continuar. Que tal em cada refeição que você fizer, você olhar para o seu prato e encontrar lá muitos vegetais e proteína sempre? O que é proteína? Proteínas são construtores dos nossos músculos. A gente perde músculos e ossos a cada dia. Então, a gente precisa dar movimento, a gente precisa ganhar músculos, mas para conseguir ganhar músculos, a gente precisa alimentar esses músculos. Proteínas, carnes, leite, frango, ovos. Olhou o que tem no teu prato? Legal. Combinado? Vamos lá? Hoje eu vou dar um treino na parede, então eu vou esperar um pouquinho para você encontrar uma parede, para você posicionar o teu celular aí. Eu vou vir aqui, olha, na minha parede. Vamos arrumar um pouquinho essa postura? Então, olha só, eu vou deixar a distância de quase um pé da parede. Vou apoiar meu quadril na parede, os meus ombros, a minha torácica, a cabeça aqui na parede. O meu queixo, ele vai ficar o quê? Paralelo ao chão. Então, sempre em crescimento. Eu vou abrir o meu peito, a minha mão empurra a parede também. Então, cuidado, eu não tô aqui, eu tô aqui, ó. Sempre pensando em crescimento. Sempre dando espaço para as vértebras de novo. Igual eu falei ontem para vocês. Então, eu queria que você empurrasse essa parede. Inspira e expira. Ana, minha lombar tá longe da parede. Ótimo, porque a sua lombar, ela é assim mesmo. A gente vai preservar as curvaturas fisiológicas da nossa coluna, tá bom? Eu não quero que você faça esse movimento aqui, ó, para empurrar a lombar para a parede. Eu quero que você fique na posição mais neutra possível com esse quadril e só pensando em crescimento. Empurra a mão, ombros. Só de ficar aqui já é um baita exercício de postura. Inspira, enche o peito de ar e expira no abdômen, trazendo ele para dentro. Você consegue? Você pode expirar com a boca aberta, como se você quisesse embaçar um espelho. Então, eu inspiro pelo nariz, expiro com a boca aberta, fechando as costelas e trazendo a pele para dentro. Se durante essa expiração você conseguir contrair o seu abdômen, deixar ele durinho, porém com a pele para dentro, aí tá perfeito. Aí é uma ativação abdominal. Eu inspiro, expiro, fecho as costelas, traz esse umbigo para dentro e mantém o abdômen contraidinho, ó. Tá durinho. Última vez, inspiro. Quando a gente expira, a gente tende a se fechar, a gente vai abrir, trazendo esse umbigo. Muito bom. Vou voltar, vou segurar aqui na parede, traz o calcanhar lá no bumbum, deixa joelho com joelho, abre o peito, postura. Isso. A gente já vai trocar a outra perna, puxou o calcanhar, se você conseguir sem se apoiar, você pode. Isso. Muito bom.
E aí então eu vou ficar de costas pra vocês, mas olha, a gente vai apoiar um pé lá na parede. Consegue? Tenta apoiar o calcanhar também. E aí então você vai levar seu tronco lá pra frente, olhando pro seu joelho. Qualquer coisa você pode apoiar esse pé um pouquinho mais pra baixo. Cuidado pro seu joelho não olhar pra dentro. Mantém postura. E vai voltar devagar. Vamos lá, vamos trocar. Apoiei a outra perna, fui lá pra frente. E a gente sempre vai encontrar desequilíbrios no nosso corpo. O lado direito e o lado esquerdo, eles nunca serão totalmente iguais, e tá tudo bem. Mas o importante aqui é tentar equilibrar e equalizar esses dois lados, tá bom? Aí, e voltei. Vou deixar uma perna aqui, olha, bem perto da parede e a outra lá atrás. Eu vou tentar empurrar o calcanhar da perna de trás no chão, alongando panturrilha. Isso, a cabeça sempre no prolongamento da coluna. Vou trocar. Ai, que bom, que delícia poder se movimentar. Eu costumo falar que movimento é vida, movimento cura. Nós temos um tecido que recobre toda a nossa musculatura, sabe? Olha, você vai ficar aqui na lateral, vai ficar aqui, vai levar o braço contrário da parede e agora eu vou empurrar o outro braço lá para baixo e a outra mão vem aqui na parede. Deixa alongar bem a lateral do seu tronco. E esse tecido que recobre toda a nossa musculatura, os nossos órgãos, ele precisa ser muito bem hidratado, ele precisa ser viscoso, ele precisa deslizar. Esse tecido ele chama fáscia muscular. Olha lá, vai lá em cima. E quanto mais a gente trabalha a fáscia, é como se a gente estivesse passando roupa. Uma roupa amassada, ela não fica pequena. Uma roupa passada, ela não fica grande, maleável, macia. Quando a gente se movimenta, a gente trabalha a fáscia muscular. A gente está passando a roupa. Então, se você tem alguma tensão, olha só, eu vou deixar uma mão apoiada na parede e a outra eu vou rodar, rodar até onde eu conseguir. E volta. Vou mais uma vez. E volta. Então, quanto mais a gente se movimenta, mais a gente está dando movimento para a fáscia. E a gente está tirando pontos de tensão do nosso corpo, a gente está podendo dar espaço para os nossos músculos crescerem também. Volta. E eu olho lá para onde trás. E vamos. Muito bom. Ou então fica aqui, bem na frente da parede. Gruda aqui ó, o queixo no peito, como se fosse um rocambole. Vai enrolando essas vértebras até chegar ao chão. Não deixa nenhuma ruguinha atrás do pescoço. E aí sim você vai voltar devagar. Eu queria que você apoiasse o quadril lá na parede. Vai apoiando cada vez uma vértebra na parede até chegar à sua cabeça. Cresceu. Vai lá em cima, cresce, cresce, cresce. Inspira, solta o ar. E aí sim, eu desejo para vocês uma ótima palavra com a próxima palestra. Oi!
Oi, eu sou a Érica, mãe do Daniel, esposa do Marcelo. Eu conheço Mães com Fé desde o comecinho e já participei dos 2 primeiros movimentos, né, Mães com Fé, e agora nesse terceiro eu estou muito animada, com a expectativa de ouvir a voz de Deus, que Ele venha com o sopro, né, suave dele nos nossos ouvidos, compartilhar com a gente aquilo que Ele tem como prioridade, né, nesse momento para mim como mãe, né? Eu acompanho algumas mensagens que a Tati Camargo traz no Instagram. Eu estou no grupo do Clube da Leitura e eu, como eu já falei, participei dos outros 2 movimentos, né? Foi muito edificante para minha vida e me ajudaram, né, a tomar até algumas decisões com relação ao meu dia a dia. Porque eu nunca imaginei, né, que ser mãe fosse um desafio tão grande, mas também um privilégio, né? Então, para terminar, queria deixar aqui aquele texto de Mateus, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, que a gente possa, né, depositar diante de Deus as nossas vidas, os nossos filhos e confiar que Ele sempre vai nos orientar na educação deles. Um beijo, fica com Deus, tchau! Olá, esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar. Muito obrigada por estar aqui comigo, conosco. Mais um dia no movimento Mães com Fé. Vamos adorar e reconhecer ao Senhor, o único Senhor das nossas vidas. Vamos louvar juntos? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus abençoe seu dia, que as palestras alcancem o teu coração e que as mudanças cheguem ao teu lar e à tua família. Um grande abraço. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Drica Reis e eu também sou idealizadora do Mães com Fé juntamente com a Tati Camargo. Obrigada, Tati, pelo convite. Como comunicadora, trago para vocês o seguinte tema: por que brigamos? Para começar nossa reflexão, vou falar um pouquinho do livro Grande Abismo, do C.S. Lewis. Lá, ele retrata o inferno como um local onde as pessoas vivem isoladas umas das outras, distantes milhões e milhões de quilômetros, justamente porque elas não conseguem se entender. A verdadeira pacificação reconhece que somos feitos à imagem de Deus, cada um na sua singularidade. Essa semelhança com o Criador, aliada ao exemplo de Jesus, nos leva no caminho da verdade que desejamos viver, ainda que isso signifique resolver conflitos.
Convido você para essa videoaula que preparei com muito carinho, para entendermos melhor esse processo. Vamos lá? Então, como eu já falei, a pergunta é: por que brigamos? Será que temos que evitar conflitos para não gerar brigas? Algumas perguntas para a gente refletir. Como confrontar alguém com respeito? Como fazer um pedido e ser ouvido? Então, começando com os conflitos. Conflitos não resolvidos são uma das maiores questões. A maioria de nós odeia. Esta é uma grande verdade. Ninguém gosta de resolver conflitos, de começar um assunto difícil, como que eu vou abordar. Essa é uma grande barreira entre a maioria de nós. Então, a gente não sabe muito bem o que fazer com eles. Preferimos evitá-los em nome da falsa paz, na expectativa que desapareçam. Então, assim, muitas vezes a gente não briga, a gente é gentil, respeitável, mas, na verdade, muitas vezes estamos reprimindo nossos sentimentos difíceis, aqueles que nos geram desconforto com o outro, algo que a gente não conseguiu resolver e que nos incomoda muito, mas, assim, de algumas formas eles escapam. Por exemplo, comportamento passivo-agressivo. Um exemplo de um comportamento passivo-agressivo não é a briga, não é a discussão, não é a explosão de raiva, mas, por exemplo, é você chegar atrasado em um local. É uma forma de protesto. Observações sarcásticas, quando alguém está falando, você está fazendo algumas observações, ainda que ali no seu cantinho, ou só pensando, ou em voz alta. Algumas observações irônicas, sarcásticas, que acabam denegrindo aquela situação, ou a pessoa que está falando. Tom maldoso de voz, com comentários, com tons maldosos de voz. Isso também não deixa de ser um processo ali de briga interior, algo que você está te incomodando, algo que você está precisando resolver. Ou tratamento silencioso, quando a gente ignora, como muitos dizem, coloca no gelo. E como a gente pode se comunicar sem brigar, né? A forma como nos comunicamos tem uma função em nossa vida. Ou ela nos protege de algo que nem bem sabemos o que é. Então, a gente, todo jeito que a gente fala, o jeito que a gente aborda, alguma coisa a gente está querendo dizer ali. E muitas vezes é para nos proteger de algo. Então, vamos falar um pouco sobre padrões de comunicação. Por que eu coloquei aqui medo, culpa e vergonha? Mas o que é isso? Infelizmente, a gente acaba agindo, ou como aprendemos, ou nossa cultura, o jeito que a gente quer conseguir algo do outro, algo que nos importa, algo que eu quero que ele faça. Muitas vezes a gente ameaça, ou a gente joga uma culpa, ou a gente faz essa pessoa se sentir envergonhada. São ferramentas ruins, recursos que a gente tem na nossa bagagem e acaba passando isso para o outro, acreditando que assim nós vamos obter dele o que precisamos ou o que queremos. Aqui eu enumerei alguns dos padrões de comunicação mais comuns. Primeiro, recebemos um ataque e atacamos de volta ou nos defendemos. Segundo, achamos que para o outro entender o que estamos sentindo, precisamos fazê-lo sentir-se mal de alguma forma. Terceiro, temos a necessidade de ter razão. 4, acreditamos que as pessoas devem ser como nós. Eu vou explicar rapidinho um pouquinho de cada um. Quando a gente recebe um ataque, a gente já tem a reação, né? Então a gente fica na reatividade e a gente ataca de volta. Ou se a gente não ataca, a gente se defende. A gente retrai. Então, primeiramente, é preciso entender por que aquele ataque chegou até você e te feriu tanto, te deixou incomodado. Por isso você atacou de volta. A gente tem que entender o porquê disso. Fazer o outro se sentir mal. Então, a gente pode usar o tratamento do silêncio, do desprezo, ou da agressão verbal, com o objetivo que o outro entenda o que estamos precisando comunicar. E, na verdade, não estamos conseguindo falar o que a gente quer, o que a gente precisa. E a gente acha que
Se relacionando desta forma, o outro vai entender sim o que você precisa. Terceiro, a necessidade de ter razão, né? Quantos de nós temos essa necessidade de ganhar uma discussão, de terminar com a última palavra, e isso atrapalha muito nossos processos de comunicação. Então, brigamos pelas falhas dos outros, porque os erros dos outros parecem sempre maior do que os nossos, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, quando Jesus fala do cisco que está o que a gente consegue enxergar, o cisco que está no olho do nosso irmão e não conseguimos enxergar a trave que está no nosso olho. Isso é pura verdade. É muito mais fácil você reconhecer o erro do outro, e é muito mais difícil você reconhecer o seu próprio. Então, faça algumas perguntas para você mesmo. O que incomoda nas pessoas? Você, de algum modo, age da mesma forma? Então, examine a si mesmo, antes de apontar o dedo para o outro. Seja empático. Tente se colocar no lugar da situação, do porquê a pessoa está agindo daquela forma. 4, acreditamos que as pessoas devem ser extensões de nós. A gente tem certeza de que as pessoas, se fossem iguais a nós, o mundo seria bem melhor, né? A gente carrega isso com a gente. Então, primeiro, reconhecer a singularidade de cada um é um caminho para a maturidade emocional. Naturalmente, queremos que as pessoas ao nosso redor desistam de si mesmas e se tornem o que eu quero que elas sejam. Ficamos frustrados quando não se encaixam em nossos planos. Então, a gente pensa de uma forma, a gente planeja de uma forma, e se a pessoa não se encaixou, ou não foi, não concordou, não fez como a gente queria, ela está totalmente errada, ela tem que mudar, né? E a gente acaba se esquecendo de entender melhor o porquê que eu estou pedindo isso. Será que eu estou olhando o outro fora de mim mesmo? Será que eu estou olhando o que o outro está precisando realmente? Ou será que eu preciso realmente que o outro me obedeça desta forma? A partir do momento que entendemos alguns desses nossos padrões relacionais, conseguimos quebrar ciclos que repetimos, muitas vezes sem consciência. E esse sem consciência é porque muitas vezes não temos consciência da nossa comunicação. Não praticamos uma comunicação consciente. E acabamos repetindo esses padrões, levando adiante. Mas como que eu posso reconhecer esses padrões? Como que eu posso fazer isso? Então, primeiro, validar sentimentos. Parece uma repetição, hoje em dia muita gente fala, validar sentimentos, mas o que é validar sentimentos, né? Seria uma ilusão acharmos que não podemos sentir raiva, ira, tristeza. Vamos sim sentir, mas a intenção é que os sentimentos não nos dominem de forma que comprometa os relacionamentos. Porque a questão é, brigamos quando somos guiados pelos nossos sentimentos. Então, aquilo que sentimos nos movimenta para fazer coisas que muitas vezes acabam comprometendo as nossas conexões, as nossas relações. Precisamos ter responsabilidade sobre eles, sobre os nossos sentimentos. Então, a forma como recebemos o que os outros dizem e fazem pode ser o estímulo, mas não a causa dos nossos sentimentos. Qual a minha necessidade ou expectativa daquele momento? Faça-se essa pergunta. É importante atrelar o sentimento à sua necessidade. Então, sempre que eu sinto algo, tentar entender a raiz daquele sentimento, o que me provocou, será que a minha expectativa estava muito alta sobre aquilo? Aqui eu separei um trecho do livro Ego Transformado, de Timothy Keller. O ego vive chamando a atenção para si mesmo, todos os dias, o tempo inteiro. O ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos de alguém que feriu nossos sentimentos, mas é o ego que sente machucado. Nosso eu, nossa identidade, é o ego que dói. Ele aqui separa, né, os sentimentos do ego. Muitas vezes, quando vivemos pensando só em nós, somente centralizados no nosso umbigo, a gente fica assim, com os nossos sentimentos feridos, mas na verdade é esse ego que está machucado, esse ego que não está recebendo bem, né, as palavras das pessoas, a comunicação. Então, analise bem sobre o seu ego, como que ele está? Será que ele está inflado?
né, inflamado? Será que ele está normal? Então, nesse livro, Ego Transformado, ele é um livro pequeno que ele ajuda muito a entender sobre isso. Agora a raiva, né? Quando a gente sente raiva, por isso que a gente briga, como que a gente pode, assim, melhorar essa expressão da nossa raiva? Porque muitas vezes não vamos deixar de senti-la, né? Então pare, respire, identifique os seus pensamentos que estão julgando aquela situação toda, né, que está contra você. Conecte-se com as suas necessidades. Por que eu estou sentindo isso? O que eu estou precisando? O que eu estou vivendo que está me levando a sentir tanta raiva? Expresse os sentimentos e necessidades não atendidas. Tente se expressar. Você pode escrever, né, antes de tentar um diálogo com uma pessoa, você pode fazer uma meditação sobre isso, uma reflexão, né? Como que sentimentos que eu estou tendo, o que está me gerando essa raiva, o que eu estou precisando, o que está acontecendo comigo. Quando somos confrontados com uma mensagem ou um comportamento que não gostamos, acreditamos neste merecer punição. Então, a raiva, ela é movimentada por isso, que a gente acredita que quem nos feriu, quem fez aquilo, merece uma punição. Isso provoca a raiva na gente, né? Ela pode ser muito valiosa também quando usada como um alarme, como um despertador, né? Como eu sempre falo, esses sentimentos intensos que a gente tem são alarmes para a gente entender algo que estamos precisando, algo que está precisando ser resolvido dentro de nós. Então, faça-se a pergunta, ao invés de eu estou com raiva porque eles, tal, fizeram tal coisa, ou mexeram comigo, faça a seguinte pergunta, eu estou com raiva porque estou precisando de... Agora, o que vai nos ajudar nesse processo é o autoexame. Saber quem você é e por que você se comunica da forma como se comunica, vai te ajudar nesse processo. Entender o discurso da família, educadores, cuidadores, que foi fazendo ser quem você é hoje, né? É muito importante isso, a gente conseguir entender o porquê que a gente fala como a gente fala, porquê que a gente reage dessa forma, se conhecer mesmo. Até porque, como eu já falei, somos singulares, Deus nos fez cada um de um jeitinho, né, com uma reação, com um olhar sobre a vida, cada um recebe a vida de um jeito. Então, a gente entender melhor a gente mesmo, por que eu tenho essas reações, como que eu posso aperfeiçoar, como que eu posso melhorar. Então, tem uma frase que o Peter Scazzero, no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, cita, que é: quem não pode aprender com o passado está condenado a repeti-lo. Por isso a importância de a gente entender o que a gente viveu, o que a gente é, para não repetir, para a gente conseguir quebrar alguns ciclos. Então, qual o caminho para conversas corajosas e respeitosas? Vou falar um pouco do ciclo da violência, né? A maioria de nós vive com uma linguagem que, ao invés de nos encorajar a perceber o que estamos sentindo e do que precisamos, nos estimula a rotular, a comparar, a exigir e a proferir julgamentos. A gente tem esse costume, essas reações quando a gente quer comunicar algo, quando a gente quer que o outro entenda nosso ponto de vista, a gente quer convencer alguém de algo, a gente acaba rotulando, ou a gente acaba fazendo comparações, a gente acaba exigindo demais, ou a gente começa com nossos julgamentos. É possível ganhar o discurso acusando, amedrontando ou envergonhando? Essa pergunta que eu faço para você. Sim, é possível. É possível ganhar a batalha ali da discussão, do diálogo, daquilo que a gente quer, quando a gente acusa, quando a gente coloca medo, quando a gente envergonha. Sim, é possível. Mas será que isso é sustentável? Então, necessidades atendidas desta maneira resolvem um problema de imediato, mas cria-se outro. Então, a gente começa aquele ciclo da violência. A gente consegue o que a gente quer, mas a gente está criando outro problema na pessoa que atendeu por ameaça, por medo ou por vergonha. Quanto mais as pessoas ouvirem culpas e julgamentos, mais defensivas e agressivas se tornarão, e menos se importarão com as nossas necessidades no futuro. Ou seja, criamos relações insustentáveis.
Elas atendem no momento, mas será que isso garante futuramente? Será que isso garante uma relação conectada, uma relação amorosa, uma relação que preza pelo respeito, que faz, né, que procura atender as nossas necessidades, procura que a gente entende a necessidade do outro? Exemplo, se um desempenho de um trabalhador é guiado pelo medo da punição, o serviço é feito, mas a moral é afetado, cedo ou tarde a produtividade diminuirá, ou diminui a produtividade, ou ele vai usar aqueles recursos ruins, né, de tratamento de silêncio, ou deixar algum trabalho de lado, ou fazer comentários maldosos, chegar atrasado. Então, são recursos que a gente usa que acabam sendo respostas a uma comunicação que afeta o vínculo. E como a gente pode quebrar esse ciclo? Primeiramente, a gente tem que falar sobre nós e não sobre o outro. Quando a gente vai conversar com alguém, ou estabelecer um diálogo, ou pedir algo, se a gente começa acusando, a gente provoca no outro a vontade de se defender. E acaba que a discussão, o diálogo, fica em torno disso. A energia é gasta em cima de defesa. Aí um se defende, o outro se defende. Então, acusações despertam no outro a autodefesa, ou o contra-ataque. E a energia será gasta ou em um ou em outro. Falar sobre a gente, sobre si, a energia é gasta em solucionar a questão, e não em definir de quem é a culpa, né? Então, quando a gente começa falando sobre nós, né, não acusando o outro, não jogando culpa no outro, não ameaçando o outro, a gente gasta esse tempo, essa energia em solucionar a questão e chegar a um senso comum. Então, uma coisa que gostamos muito de falar é eu falei mesmo, eu pus tudo para fora o que eu tinha que colocar, eu sou verdadeira, eu falo. A gente ouve muito isso, mas isso afeta o vínculo, e não só isso. A gente tem que ter responsabilidade afetiva sobre o outro. Pegamos os sentimentos intensos e jogamos no colo do outro. Encontramos o alívio do desabafo, mas a relação fica totalmente descuidada. Principalmente se é um familiar, se é um filho, se é um amigo, se é um marido. Essa relação vai ficando totalmente descuidada. Então, apesar de ter desabafado, a gente não fez o principal, que é falar sobre as nossas necessidades. Entender quais necessidades minhas estão gerando esses sentimentos intensos é um primeiro passo. Segundo, a partir daí, abrir um diálogo para a conversa, para falar sobre você e não sobre o outro, como eu já falei. Terceiro, fazer pedidos, acordos, abrindo o coração. Esse papo, né, de necessidade e tal, parece assim, mas eu vou falar, eu vou me expor e nada vai ser resolvido porque eu já conheço outra pessoa e eu já sei que não vai dar certo. Mas eu te falo o seguinte, conversar sobre as necessidades vai fazer muito mais sentido e promover conexão do que você não falar nada, do que você não falar sobre elas e apenas ficar acusando o outro ou ressentido, na defensiva. Então, as relações ficam mais transparentes, mais autênticas, porque o foco muda. Antes você falava do outro, agora você fala sobre você. Dei um exemplo aqui. Ao invés de dizer, você não me escuta, e a pessoa achar uma grande injustiça, porque ela não se vê naquela crítica, né? Geralmente a pessoa não se vê na crítica que você está fazendo. Então, você pode falar, eu não tenho me sentido ouvida. É uma maneira de você comunicar o que você precisa sem acusação. Defesa, recuo, ataque. À medida que vamos substituindo nossos padrões de defesa, de recuo ou de ataque, diante de julgamentos e críticas, vamos percebendo a nós e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos por um novo enfoque. Então, a gente vai mudando o nosso foco, a gente vai mudando o nosso padrão. É muito interessante. A resistência, a postura defensiva e a violência são minimizadas, que é o que a gente quer. Tudo isso que a gente está falando aqui é para a gente preservar os vínculos, principalmente com as pessoas que a gente ama. Tornar mais claro o que o outro está sentindo ou pensando desenvolve a compaixão, desenvolve o amor ao próximo.
há uma confusão quando a gente fala de necessidades, em achar que fazendo isso, falando sobre nossas necessidades, tudo vai se resolver num passe de mágica. Mas ela não é uma forma de manipulação do outro, graças a Deus, né? Quando a gente está com essa intenção de falar sobre nossas necessidades, para que o outro atenda, sem pensar no outro, sem ter empatia e compaixão, que é isso que a gente está falando na tela anterior, desenvolver a compaixão, olhar o outro através dos olhos de amor, de compaixão, de empatia, né? Não sair de si mesmo, sair só do seu egocentrismo, aí sim. Agora, como forma de manipulação, de só conseguir o que você quer para obter seus desejos realizados, não vai dar certo. Então, dependendo, as suas necessidades podem sim esbarrar nas necessidades do outro. Mas quando você foi falar de coração, querendo resolver sim, se colocando no lugar do outro, com cuidado, com responsabilidade afetiva, com certeza a relação vai ficar mais transparente. E aí você muda o foco. O que é mudar o foco? Eu queria que acontecesse isso, mas a pessoa ouviu a sua necessidade e falou, eu não posso fazer isso. Ok, você vai virar a página e falar, ok, essa pessoa não pode fazer isso por mim. O que eu posso fazer então? Será que eu vou ficar insistindo nisso? Será que sem isso a minha vida acabou? Não. Então, é aí que você começa a refletir e a procurar outras soluções. E uma grande mudança vai acontecendo. E, consequentemente, você muda a sua comunicação e o seu padrão relacional. A energia não está sendo gasta para definir quem é o certo, quem é o errado e quem é o carente, mas sim para solucionar, para as coisas andarem, serem mais produtivas entre vocês. Vou falar um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Um exemplo, como que a gente pode resolver uma situação? Eu vou colocar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Mariana conversou com o filho de 10 anos sobre a importância de não mentir, de ter uma comunicação honesta. Ela mesma procura modelar isto para o filho. Só que ainda assim, o filho de 10 anos entrou numa fase em que está mentindo sobre tarefas escolares e isso a preocupa. Para resolver este conflito com o filho, o que ela vai precisar? Então, aplicando aqui, como que ela pode fazer? Como que ela pode mostrar, expressar esse sentimento para ele? Como que ela pode falar isso sem o acusar, por exemplo, de mentiroso? Então, primeiro, observar o fato. Filho, você tinha me dito ontem que tinha concluído a lição de casa e vi que seu caderno estava em branco. É um fato. Ela não está inventando nada. É um fato. Observar seus sentimentos, expressar. Eu fiquei bem frustrada. É um sentimento legítimo de uma mãe que está vendo o filho mentir, porque achei que tínhamos feito um acordo sobre isso, né? Então, anteriormente, ela fez um acordo dele fazer as lições de casa. Aí você coloca a sua necessidade. Também preciso que você diga a verdade, porque quando você mente, eu fico preocupada com o seu futuro, tá? Aqui é apenas um exemplo para você entender melhor como que a gente pode colocar essa necessidade em prática num diálogo, por exemplo, com o nosso filho. E por último, a gente fechar com um pedido. Isso é muito, muito importante. É muito legal isso, porque eu já fiz isso com meu filho, funciona. É lógico que tudo é processo na nossa vida, não existe faça isso que dê certo, eu nem gosto de falar assim, mas são caminhos que a gente aprende, que a gente pratica e que a gente quer passar adiante. Um pedido, filho, o que está acontecendo? Tem algo que eu possa fazer para você não precisar mais mentir? Eu gostaria de conversar com você sobre isso. E aí você fecha. A pessoa vai ouvir seu pedido e vai falar, sim, eu posso, vamos combinar. Ou ela pode falar, não, eu não consigo. E aí, dependendo da responsabilidade que você tem sobre o outro, né, a mãe, principalmente sobre o filho, você vai tentando novamente, tentando formas de diálogo, até resolver a situação. Alguns insights para você refletir. O que é mais difícil para você? Identificar e falar sobre o que precisa?
identificar e falar sobre seus limites, falar sobre seus sentimentos, o que fica mais difícil para você fazer essa comunicação? Pensa sobre isso. E como eu sempre coloco, aprendendo com Jesus, né? Jesus é o nosso maior exemplo de uma comunicação pacificadora, de uma comunicação em que não é julgadora, uma comunicação em que fortalece vínculos. Ele traz a verdadeira paz, né? Ele é o verdadeiro pacificador. E a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, a gente pode seguir seu exemplo. A verdadeira paz não se conquista com mentiras e fingimentos, que devem ser expostos à luz e substituídos pela verdade. Essa é uma atitude madura e amorosa. Então, assim, a verdadeira paz, infelizmente, a gente tem que resolver alguns conflitos para conquistar a verdadeira paz. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Mesmo Jesus sendo pacificador, agindo de forma autêntica, agindo de forma amorosa, que nos ensinou como amar o próximo, como servir o próximo, como olhar, como dar atenção, como ouvir o próximo. Ele ouvia as pessoas, ele fazia perguntas para as pessoas, ele queria saber o que a pessoa estava pensando. Ele não olhava primeiro pelo julgamento. Primeiro ele olhava com olhos de compaixão e amor. Mas ele resolvia conflitos. Nas bem-aventuranças, Jesus nos explica o que devemos ser para nos envolvermos na verdadeira pacificação. Pobres de espírito, mansos, puros de coração, misericordiosos. Depois você lê inteiro em Mateus 5, 3-11. Em determinado momento, Jesus ama e valoriza as crianças. E em outro, derruba as mesas do templo. Mas como que a gente pode conciliar isso? Um Jesus pacificador? Então, os discípulos atrapalharam a fé das crianças. Na passagem que as crianças querem se achegar a Jesus e os discípulos questionam, querem afastar as crianças de Jesus, Jesus para tudo e fala: não, deixe que as crianças venham até mim. E na passagem do templo, onde ele vê os cambistas ali atrapalhando a fé dos que não eram judeus. Então, Jesus fica irado com qualquer coisa que nos impeça de amar as pessoas ou de depender de Deus. Sua ira legítima adverte com amor sobre o perigo. Então, é sempre o motivo principal é o amor, como eu já falei anteriormente. A raiva que a gente sente, a ira que a gente sente, pode nos movimentar para algo bom, se a gente souber administrar e não ser dominado pelos nossos sentimentos. Jesus na cruz, ele poderia ter desistido, ele poderia ter sucumbido ao tudo que ele estava sentindo, mas ele foi até o final, e foi até o fim por amor. Então precisamos desta indignação de Jesus em certos momentos da nossa vida. Jesus ensinou que a verdadeira pacificação interrompe a falsa paz até mesmo nas famílias. Olha só em Mateus 10, 34-36. Não penseis que vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria família. Aqui ele adverte sobre, muitas vezes, a verdade. Quando a gente quer a justiça, a gente busca a paz, a justiça, e a gente se coloca ali, né, para buscar isso, para obter a justiça e a paz, a gente acaba gerando alguns tipos de confrontos. E isso faz parte do processo. Por isso que a gente estuda aqui como que a gente pode, né, resolver esses conflitos de forma amorosa, como que a gente pode minimizar a dor do outro, né, através de uma comunicação consciente, de uma comunicação amorosa. E Jesus, ele, sendo pacificador, ele também fazia algumas intromissões, que a gente pode achar que, eu sou pacificador, né, como eu já estava falando aqui, temos que evitar conflitos, tal, deixa cada um viver o que precisa, não. A gente tem que fazer amáveis intromissões, que é o que nos movimenta, essa indignação que nos movimenta, né, essa busca pela paz, pela justiça, pela compaixão, isso tem sim que nos movimentar. Só temos que saber como. Então, quando Jesus se aproxima do mau caráter Zaqueu, imagina ele, se ele fosse julgar
Zaqueu, como todos ali julgavam, ele não ia se aproximar de Zaqueu. Ele falou, né, Zaqueu era pequenininho, estava ali, subiu numa árvore para ver Jesus passando, né, aquela musiquinha da escolinha, quem nunca cantou, né? E Zaqueu ali, olhando Jesus, se achando indigno perto, né, de Jesus, e Jesus falou, Zaqueu, vem aqui que eu vou na sua casa. Olha que lindo isso, né? Olha que intromissão amável que ele fez, né? Uma pessoa que talvez, aos nossos olhos, não merecesse isso. Como a gente não sabe, mas naquele momento, pessoas deviam ter pensado assim, poxa, eu estou aqui seguindo Jesus, acredito nele, faço tudo certinho, e Jesus não foi jantar na minha casa. Então, Jesus quebrava alguns protocolos ali. O amor vai em busca das pessoas, mesmo que seja necessário confrontá-las. Não as deixa sozinhas em seu sofrimento ou egoísmo. Então, o confronto, que é a resolução de conflitos, faz parte desse caminho para a paz. Algumas pessoas estão tão alienadas que, se não nos intrometermos e derrubarmos barreiras naturais, não conseguiremos amá-lo. Então, olha que importância a gente ter esse olhar pelo outro, ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar que, não querendo que o outro seja aquilo que achamos que é o certo, mas sim, se você vê que a pessoa está sofrendo, se a pessoa está precisando de uma conversa, se a pessoa está no mundo e está tão fora de si, tão alienada, a gente tem sim que fazer essa intromissão amorosa. Então, para resumir um pouco essa atitude de Jesus aí, que é tão polêmica, né? Um pacificador se ira, né? Mas ele veio como homem, ele viveu como nós, ele teve os mesmos sentimentos que tivemos. Então, ele expressa sua ira com clareza, mas ela é sempre controlada. E ele resolveu, ele não ficou mastigando aquilo, e aí ele passava pelo templo e chutava, não, todos os dias depois, não, ele resolveu, ele foi lá e resolveu. Apenas seus olhos ficam em chamas quando os líderes se recusam a abençoar a cura de um homem deficiente físico, né? Quando aquela passagem que os discípulos falam, mas por quê? Ele não merece. O que ele fez de errado? Ele fez alguma coisa de errado. Ele está pagando. É certo, porque ele está pagando o preço de algo que ele fez errado. Quantas vezes a gente não julga dessa forma, né? E Jesus, ali naquele momento, ele já põe uma pedra em cima desse assunto, né? E aí ele vai lá e cura. Mesmo no templo, ele se concentra no alvo de sua indignação, os cambistas. Sua ira sempre resulta no bem. A mão do homem é restaurada, as crianças são abraçadas, os cambistas são expulsos e o silêncio invade o templo. Sua ira é poderosa, controlada e criativa. Algumas passagens sobre por que devemos ser pacificadores. Jesus nos ordena isso. O pacificador promove a paz. Está em paz com Deus, anuncia o evangelho da paz, tem o ministério da reconciliação e roga aos homens que se reconciliem com Deus. Em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ele ama os seus inimigos, abençoa aqueles que lhe maldizem, ora por aqueles que lhes perseguem. Mateus 5, 45. Jesus ordena, tende paz uns com os outros. A verdadeira paz, não a falsa paz. Aquela que consegue resolver conflitos de forma amorosa. Marcos 9, 50. Paulo diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Bom, esse foi meu vídeo, a minha aula. É claro que são assuntos que tem muito o que dizer, tem muita profundidade, não consegui passar tudo, realmente tudo, assim, com muitos detalhes aqui, mas eu convido você a me seguir no meu Instagram, e vem comigo nessa jornada aí para a gente melhorar a nossa comunicação, para a gente quebrar alguns ciclos que carregamos em nossa vida, alguns vícios, né? Muitas vezes andamos no automático, só reagindo à vida, reagindo, e nos afastando de Deus. Bom, as fontes que eu usei, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, Peter Scarezo, O Amor Andou Entre Nós, Paul Miller, Ego Transformado, Timothy Keller, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg e a Bíblia Sagrada.
baixe esse e-book. Todo esse conteúdo do vídeo está no e-book, tá? Não precisa se preocupar em copiar, ele está no e-book que é gratuito. É só você entrar no meu Instagram, no perfil do Instagram, e lá vai ter o e-book para você baixar com todo esse conteúdo. O meu Instagram é @dricacomunica, tudo junto. Ou se você não tem Instagram, mande um e-mail para mim no drica.reisman.comunica@gmail.com, que eu passo o link para você baixar esse e-book, é muito simples, é um PDF que você pode ler no próprio celular. Obrigada, Deus abençoe.